Se você tem um desvio postural, é porque passa muito tempo, talvez sentado, né? E não faz atividade física ou exercício físico. E o seu quadril acabou perdendo força. Força de quê? Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. É André Garcia. E o nosso canal aqui, o Movimentando Sem Dor, apresentamos conteúdos para ajudar pessoas a resolver dores musculares e articulares em até 15 dias. E o nosso tema da nossa aula de hoje é: por que fortalecer o bumbum para quem sente dor na lombar? Muito interessante esse tema, né? Pessoas sentem muitas dores na região da lombar, muitas pessoas. E nos nossos canais aí, nós estamos acompanhando esse pessoal e algumas perguntas que estão encaminhando para a gente vai colocar aqui para ver se ajuda essas pessoas a entender como resolver essa dor lombar, né? E através do fortalecimento do bumbum. Às vezes há pessoas que confundem o que significa isso. Acreditam que realmente o bumbum seja só para uma questão estética, né? Aí cria muita confusão. Existe muita confusão, né, na realidade. As pessoas pensam que é só a questão de trabalhar o bumbum seja uma questão estética. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que é uma questão funcional, uma questão de recuperar, né, a função do corpo. E aí nós vamos trabalhar as musculaturas dessa região. E que vocês vão ver aqui, que eu vou demonstrar para vocês, que é muito importante quando nós vamos realizar algum movimento que depende dessas musculaturas, e quando essas musculaturas não estão funcionando de acordo, o nosso corpo vai sentir falta, nosso corpo não vai funcionar da forma que deveria funcionar. E aí é onde acontecem, né, os problemas, tá? Mas a questão também, olha, essa questão estética, né, há muita confusão por parte dos homens. Tem homens, às vezes, que falam assim: tá doido? Eu não quero ficar, né, de quatro aí dando coice pro ar. Quando vê, assim, tem umas posições assim que a gente trabalha a região do bumbum, que assim, são meio assim, parecem meio estranhas, meio esquisitas, ainda mais para o universo masculino. E aí fica essa questão: olha, não quero ficar assim para trabalhar o bumbum, não, tá doido? E pessoas que dizem: para que eu quero resolver, por exemplo, o problema do joelho, vamos dizer assim, ou o problema do quadril, eu não quero ficar com a bunda grande. As pessoas comentam isso, aí por isso que cria essa confusão, né? E qual a diferença sobre a questão da estética do bumbum com a correção da postura? Quando a gente fala numa questão funcional do nosso corpo, nós precisamos realizar determinados movimentos no nosso dia a dia, certo? E conseguimos realizar esses movimentos graças à nossa musculatura e graças às articulações que estão funcionando da forma ideal, sem problema algum, que impeça, né? No caso, às vezes, geralmente a dor acaba impedindo uma movimentação da articulação, porque há um desequilíbrio muscular, e à medida que a gente... bom, isso é uma situação. De desequilíbrio pode provocar um mau funcionamento na articulação, e isso pode implicar na dor, inflamações, né? Implica na dor, e aí vai gerando perda de movimento, perda de função, certo? E aí, com relação à questão da postura, bom, então vamos lá. Tem pessoas que têm problemas de postura, alteração da postura, devido a alguns vícios, a hábitos da forma de sentar, de trabalhar, de movimentar, de pegar objetos, até em casa assistindo aí televisão, conforme a postura que a gente fica, isso pode acarretar problemas. Aí, associado à falta de atividade física, isso também gera uma perda da atividade muscular, e essa perda da atividade muscular vai implicar nesses problemas que eu acabei de mencionar anteriormente. Aí, é o seguinte, começa a acontecer essas situações, problemas, tá? Então, uma pessoa que tem um desvio postural, ou uma hiperlordose, uma hipercifose, certo? Ou até mesmo uma escoliose, tem algumas mudanças nessa estrutura do corpo. E isso não fica só na questão dos ossos, a questão muscular também, envolve a questão muscular também. Nós, por exemplo, uma pessoa que tem uma hiperlordose ali na lombar, geralmente ela tem um problema de desvio
de mudança ali no quadril, certo? Na articulação do quadril. E aí a gente precisa colocar essa articulação. E trabalhando a musculatura do bumbum, isso vai contribuir para poder resolver esse problema, colocar essa articulação ali onde ela tem que ficar, no lugarzinho dela, no lugar normal. Porque às vezes ela, no caso da hiperlordose, ela dá um giro assim à frente e aí a pessoa tem aquela curva bem acentuada assim na região do bumbum. Isso que às vezes vai causando desconfortos, vai causando dores, né, ao longo do tempo. Pode ser uma questão envolvida, a questão do envelhecimento, ou dos hábitos mesmo da pessoa. Como eu já citei, a falta de atividade física e a forma como essa pessoa se posta, né, a posição dela no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa. Pois bem, então entendemos que precisamos corrigir essa situação, tá? E aí recai o fortalecimento do bumbum. E aí temos vários exercícios, podemos ter uma extensão do quadril, uma abertura lateral de quadril. Então, são situações que a gente vai colocando no cotidiano para resolver esse problema. E isso tem a ver com treinamento, certo? Ok, então nós estamos agora acertados quanto à relação de se trabalhar o bumbum. Por que precisamos trabalhar o bumbum? E justamente a questão do fortalecimento. Se você tem um desvio postural, é porque passa muito tempo, talvez sentado, né? E não faz atividade física ou exercício físico. E o seu quadril acabou perdendo força. Força de quê? Força de estender. E acaba ficando com aquela postura, né, inadequada, ocasionando assim uma dor lombar. Então, eu vou explicar aqui, mostrar para vocês, vou ficar aqui em pé e apresentar o porquê disso. Então, vamos lá. Ó, simplesmente é assim. Vou tirar essa cadeira aqui, não atrapalhar. Né? Simplesmente é assim. Quando a pessoa começa a ter um problema postural, vamos dizer assim, uma hiperlordose, esse quadril aqui, ó, ele tende a fazer isso. E a pessoa começa a mudar a curvatura da coluna, certo? Observando que nós temos a curvatura normal. Todo mundo tem isso. Um Szinho e tal, normal. É feito assim para a gente poder ficar em pé e aguentar, sustentar o corpo e, às vezes, coloca uma carga aqui na cabeça, ou no ombro, uma mochila, pega um peso. Ela foi feita para aguentar esses trabalhos. Houve essa mudança ao longo do tempo, né? Da humanidade, houve essa mudança. E ainda bem que houve isso, porque hoje a gente fica em pé, realiza muitas atividades assim, ok. Mas aí, quando ocorre esse desequilíbrio, o que acontece? A gente começa a sentir, pode sentir problemas aqui nessa região. E aí, à medida que você vai fortalecendo, com exercícios de fortalecimento, vamos trabalhando para que esse quadril ele volte à posição normal e assim melhorando a dor lombar. Esse é o principal fundamento do trabalho de fortalecimento. Claro que há outras coisas envolvidas, né? Não podemos, aqui a gente só está tratando da questão do entendimento, né, de trabalhar o músculo do bumbum, certo? Mas aí, uma visão geral, uma visão mais ampla, existem outras musculaturas que nós vamos precisar trabalhar para alongar. É tudo um conjunto, não podemos ver só a parte do bumbum, só aqui. Né? Isso aqui é só uma parte do problema a ser resolvido. Mas tem outras musculaturas que nós precisamos trabalhar, umas acreditamos, ou melhor, acreditamos não, vamos identificando que precisa ser fortalecida, outras precisam ser alongadas para aliviar um pouco a tensão. Mas com foco aqui no bumbum, para a gente ter esse entendimento. Então, eu tenho vários exercícios. Então, tem exercício de extensão do quadril, é um deles, certo? Tem exercício de abertura lateral, é outro. Né? E assim a gente vai trabalhando. E tem a elevação do quadril. A elevação do quadril, você fica de uma forma assim, deitado, né? Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês, né? Vamos lá. Tentar aqui ver se consigo mudar a posição, isso aí. Ó, simplesmente assim, ó. Elevação do quadril. Deitado. Fez a extensão. Ok? Dessa forma aqui.
Tá? Esse exercício, a gente vai trabalhando o fortalecimento também dessa região. Ok, pessoal. Bom, ter mostrado para vocês. Eu quero que isso fique bem claro. O exercício é apenas a ferramenta. Ok? Ali eu usei três exercícios, fiz 3 demonstrações e podemos utilizar isso como ferramenta dentro de um treinamento, certo? E o que precisa ficar bem entendido são exercícios para fortalecimento, ok? E aí, daqui a pouco vocês vão entender por que, né, que a gente também faz esse fortalecimento. Eu vou explicar, fica aqui comigo, tá? Que eu vou te mostrar o porquê. A gente fazendo ali na prática, na sua atividade diária, por que a gente fazendo aquilo vai melhorar a nossa situação, tá ok? Não é só a questão ali de melhorar a posição do quadril, isso é um dos fatos, isso é uma das coisas que realmente melhora, tá? Mas na função prática, ali na vida prática, como é que funciona isso, certo? Então nós falamos de situações estruturais e tal, de mudança ali, de colocar o quadril no lugar dele, que é uma das situações, certo? E melhorando a dor ali na região lombar e tal, etc., minimizando a hiperlordose, tá? E aí, chegando no ponto de que lá vai implicar na melhoria funcional das nossas atividades, certo? Fica aqui comigo que no final você vai entender melhor ainda, tá? Olha, tem pessoas que, né, falam assim, olha, eu não tenho dor, aí eu vou fazer a extensão do quadril para ficar com o bumbum turbinado. Tem pessoas que ainda comentam isso, tá? Então, nós vamos aplicar exercícios, os mesmos exercícios. Esses exercícios que eu acabei de citar para vocês são exercícios que são utilizados na melhoria da estética, mas são utilizados na melhoria funcional do corpo, na recuperação das suas capacidades. Um bumbum fragilizado, ele esteticamente às vezes não está tão bem assim, mas pior é a questão funcional. Eu citei os 3 exemplos, né? A extensão do quadril, abdução e elevação pélvica, que é também uma extensão do quadril. Faz a flexão, depois a extensão. Beleza. É o mesmo exercício que eu for aplicar para alguém que quer ficar com um bumbum esteticamente legal, tá? Então, não tem diferença. A diferença é que eu posso utilizar uma pessoa que tem problema de dor, eu posso utilizar aqueles exercícios com o objetivo de recuperar a questão da força. Porque às vezes, por exemplo, vocês já viram aquelas pessoas que andam arqueadas, andam assim meio dobrada assim? Aquilo pode ser resultante de uma falta de força dos músculos do bumbum, fragilidade muscular dessa região. E aí entra como trabalho a realização dessas atividades, né, que vão ajudar na melhoria, sem dúvida, vão ajudar na melhoria funcional da pessoa. Eu vou citar até um exemplo que aconteceu de um aluno meu. Ele estava fazendo agachamento, estava treinando ele, e ele estava com uma certa dificuldade de fazer a extensão do quadril. E aí a gente identifica que, olha, está com falta, né, está com essa dificuldade, então está com falta de força no glúteo. Geralmente o homem não trabalha essa região, a maioria não trabalha, tá? Prefere trabalhar aqui os membros superiores, ficar com o peito, né, peitoral assim, estufado, o bíceps grandão, né, o ombro assim enorme. Geralmente trabalham muito, não estou dizendo que são todos assim, mas a maioria trabalham assim, que gostam, às vezes é falta de informação, não trabalha a região do glúteo. A mesma vez até ouvi um comentário dentro da academia, olha, de um aluno, disse assim, se pagasse para eu fazer perna ou membros inferiores, eu até pagava para poder malhar para mim. Só para ter uma noção de como é que é essa ideia de se trabalhar a parte de baixo do corpo, essa parte tão importante, né? Aí, voltando ao assunto do meu aluno, identificou que ele tinha essa certa dificuldade. Isso estava implicando na postura dele, implicava realmente na postura dele. E aí, uma boa oportunidade para intensificar o fortalecimento, o que vai realmente contribuir para melhorar a postura da pessoa. Então,
O fortalecimento vai fazer com que a pessoa fique na posição mais ereta. Eu estou falando do fortalecimento da região do glúteo, tá, pessoal? Porque tem fortalecimento de outras regiões, mas o foco nosso aqui é no glúteo. Então, por que é importante, né? Porque realmente se perde essa capacidade de realizar o movimento, né? E o movimento que é de extensão do quadril. E isso vai acarretar, como eu já falei, além dos desvios posturais, vai acarretar na questão de não conseguir fazer algumas atividades no seu cotidiano. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês, para ficar bem entendido com relação a essa parte, como é que altera no seu cotidiano e como é que vai melhorar, fazendo esse treinamento de fortalecimento, esse fortalecimento dessa região do bumbum, como é que vai melhorar a sua função. Então, vamos identificar, né, os problemas. Vocês já viram a pessoa entrar no carro, algumas situações, você mesmo está vindo aí, de repente você trabalha aí como motorista, profissional, né, ou não, ou você trabalha aí muito tempo digitando, é costureira, né, passa muito tempo sentado. Ok. Então, a pessoa fica muito tempo nessa situação. E aí, olha só, passo muito tempo com uma flexão de quadril. Tem gente que fica assim, ó. Ainda piora a situação. E aí, ao longo do tempo, seja não precisa ser velho não, tá? Não precisa ser idoso não, certo? Mas chega um momento que a gente vai passando por um processo de envelhecimento. Mas aí, beleza. Já percebeu, em algumas situações, ter dificuldade de fazer esse movimento aqui, ó? E tem pessoas que andam assim, ó. Meio que nessa, né? No normal, a pessoa parece que está assim. Em repouso, em pé, ela está meio assim que curvada. E às vezes a situação até piora, porque a pessoa às vezes está assim, certo? A gente encontra alguns idosos, né? Numa situação dessa. Alguns, não são todos, não. Mas recai o quê? O problema? A falta de atividade física, certo? Atividade de exercício. Ok. Então, quando a gente trabalha fortalecimento do bumbum, a gente consegue realizar isso aqui de forma mais fácil. De forma mais fácil. E não é só uma questão de força nas pernas, tá? Também, ó, fortalecimento dessa região. Porque essa musculatura, a função dela é justamente fazer isso aqui, ó, com o quadril. Graças a essa musculatura, nós podemos realizar esse movimento. Agora, quando está fraco, quando está inativo, quando a gente não faz nada para, né, ativar essa musculatura, não estou nem só fazendo, não estou nem mencionando a parte de fortalecimento. Quando a gente não faz nada com isso aqui, vão perdendo essa capacidade de extensão, que é muito importante. Acabei de mostrar para vocês como é importante, de forma funcional, essa musculatura estar ativada, está sendo trabalhada. Não é só a questão de estética, certo? Se você quer melhorar a sua situação de dor na região do quadril, de dor na região do joelho, precisa também trabalhar essa musculatura. Senão, não vai melhorar, certo? Claro, não é só isso, mas tem outras coisas envolvidas. E eu te convido a acompanhar o nosso canal para descobrir que são essas outras coisas mais que ajudam a gente a realizar um movimento, como eu mostrei aqui, um movimento, né, do nosso cotidiano. E aí? Ainda vai ficar parado? Estou te convidando a mexer esse corpo, a entrar em movimento para resolver esse problema. Se você está passando por um problema de dor, esse é o momento de dar uma guinada, de mudar essa situação, de mudar a sua vida. Então, vamos lá. Ok. Fortaleci o bumbum. Estou fortalecendo. Fiz os exercícios lá que eu mostrei de extensão, de abdução, de abertura, né? De elevação do quadril e tal. Ok? Estou fortalecendo. Olha, está melhorando a situação. Eu já consigo ficar em pé numa postura melhor. Estou mais ereto, estou mais... Não sinto mais aquela dor na lombar que eu sentia tanto.
que eu andava assim e sentia uma pressão sobre a lombar. Olha que interessante, está mudando. Mas por quê? Porque ele tomou a decisão de fazer esse trabalho que a gente orientou aqui, certo? Se não fizer isso, pessoal, não vai mudar. Apesar de ser só um processo, mas é muito importante. É muito importante que a gente entenda o porquê desse trabalho de fortalecimento do bumbum. E aqui poder aplicar de forma... identificamos o problema e aplicamos para resolver esse problema da falta de força e extensão do quadril, certo? Bom, tem outra situação que eu queria mencionar aqui para vocês também, tá? Observe. Olha só que interessante. Isso fique bem gravado. Experimenta aí, onde você está, em casa, no seu trabalho, agora nesse momento, está quase, o pessoal aí acho que está quase levando as crianças para a escola, indo para o trabalho, mas tudo bem. Experimenta ficar assim, ó, desse jeito aqui, ó. Te desafio a ficar assim, tá? Dessa forma, ó, eu vou contar aí uns 30 segundos, enquanto passa os 30 segundos, a gente vai conversando aqui, né, naturalmente. Olha só que interessante, estou numa perna só. Certo? Eu vou até melhorar a situação, ou piorar a situação, não sei. Ó, né? Certo? E aí? Olha só, o tempo está passando, minha perna está aqui solta, estou numa perna só. Tudo bem, vou ficar na outra perna. Vamos lá. Uma perna só. Certo? Te desafio a fazer isso agora, nesse momento. Claro, acredito que alguns vão conseguir, outros vão sentir dificuldade. Outros não vão conseguir fazer, então estou desafiando. Estou te chamando aí para fazer esse movimento simples no nosso dia a dia e vocês vão entender a importância de ter um glúteo fortalecido, certo? Aí, ó, abertura, tá? Ok? Agora vamos lá. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Tá? Mas a questão do desafio é séria, tá? Tem gente que eu peço para fazer isso aqui e não consegue. Levanta uma perna, pá, cai. Faz assim, até desequilibra, cai. Ok. E vocês sabiam que pessoas, à medida do tempo, pessoas idosas, pessoas que não fazem atividade física, não é questão de ser idoso, mas é a questão de não fazer atividade física ou exercício físico. Por que eu estou citando os idosos? Porque vocês já perceberam que muitos dos idosos têm problema de queda, certo? E às vezes a gente associa com a falta de força na perna. Ah, mas não é só falta de força na perna, tá? Força nessa musculatura também. Porque quando eu faço aqui, ó, eu fico numa perna só, ou fico numa perna só, entra em ação essa musculatura do bumbum, tá? Para manter essa postura, para manter esse equilíbrio. Senão, acontecia o quê, ó? Musculatura do bumbum fraca. Olha o que acontece. O quadril cai. Porque quando eu fico num pé, ele entra em ação para sustentar esse equilíbrio. Para sustentar, desculpe, essa posição me permitindo ter equilíbrio. Então, entra essa musculatura. Olha só a importância de trabalhar essa musculatura. E é um movimento simples, e com certeza você faz isso no seu cotidiano. Olha só, andar. Precisamos, como é que a gente anda? Tem um momento na nossa marcha que o pé, a perna, a gente fica numa perna só, e a outra fica no ar, até encostar no chão. Então, até para caminhar, nós precisamos ter essa musculatura fortalecida, certo? E eu considero isso muito importante. Eu faço teste com as pessoas, geralmente esses testes, elas ficam numa perna só e aí eu tenho uma noção. Se ela cai, já identifico que está faltando força aí e é uma oportunidade de se trabalhar a musculatura do quadril. Está faltando força, equilíbrio. Ok. Vou sentar aqui um pouquinho de novo. Pessoal, ó, daqui a pouco não é só a lombar que vai sentir dor. Não é só a lombar. Já viu aquelas pessoas que sentem dor no corpo todo? E aí eu pergunto o seguinte, uma pessoa com dor
vamos dizer assim, com problema de hérnia de disco, tá? Uma pessoa tem ali problema ali na coluna, ali naquela região da lombar, ok? Uma pessoa que está com dificuldade, começa a sentir dor, porque começa a interferir, começa a atingir a parte dos nervos, começa a estender ali para o bumbum, vai para a perna, tem gente que sente até essa dor no pé. Tem solução? Tem solução, claro. Não vai corrigir a hérnia de disco, certo? Porque para todos nós, né, é um processo que ocorre de forma natural. Claro, uns vão acontecer mais tarde, alguns vão acontecer mais cedo, devido aos seus hábitos, que vão influenciar nessa situação. Tem pessoas que passam a vida, têm hérnia de disco, mas não sentem as dores provocadas por ela, que podem ser provocadas por ela. Tem pessoas que eu já vi, pessoas com a coluna toda estragada e conseguem se recuperar através da prática de exercício físico ou atividade física. E isso é muito importante colocar. Não é porque a pessoa tem hérnia de disco que não pode fazer exercício e deve fazer exercício com a condição de melhorar as suas capacidades funcionais e recuperar a sua vida de forma natural. E isso é fundamental. Então, eu tenho vários alunos que têm esse tipo de problema com a hérnia de disco e a maioria deles conseguiu recuperar. Claro, precisa colocar o corpo em atividade. Acabei de citar algumas situações funcionais que a gente vai deixando o corpo ficar fragilizado por não estar ativando essa musculatura. Eu citei aqui musculatura importante, temos um monte de musculatura, e uma musculatura que às vezes faz falta num simples movimento de equilíbrio, tá? Então, tem condições de recuperar? Sim, independente do seu momento, claro. Precisamos evitar chegar ao ponto de uma cirurgia, né? Há situações que às vezes a pessoa chega até o ponto de uma cirurgia e nós precisamos evitar isso. E que seja agora, que seja nesse momento, começar a reverter esse processo, tá? E eu acredito muito na questão do exercício físico, na recuperação de pessoas, tanto que eu acredito nisso, que foi possível recuperar alunos com hérnia de disco que estavam incapacitados de se movimentar e hoje podem realizar suas atividades de forma normal, certo? Bom, e alguns desses exercícios para justamente fortalecer, para devolver essa capacidade da pessoa que às vezes passa por esse problema de hérnia de disco, é fazendo. Citei 3 exercícios que podem ser feitos, tá? E isso vai ajudar. Mas não é só isso que resolve, tá? Tem mais coisas aí. Mas não podemos conviver com a dor. Tá? E é o que acontece com as pessoas que relatam aí tem mais de 1 ano sofrendo com problemas, né? Sofrendo com dor. Pessoal, eu queria aproveitar, né? Às vezes surgem muitas dúvidas e a gente responde aí algumas dúvidas no canais, mas eu estou abrindo aqui para vocês que na quinta-feira, né, vai ser 12h45 horário de Brasília, eu vou estar aqui fazendo uma aula para ajudar a avaliar a situação de dor das pessoas e, de forma assim, orientar. Então, estou te convidando aqui, já na próxima quinta-feira, às 12h45, horário de Brasília, a estar aqui comigo. De repente, você pode ter a sua situação, o seu problema ser avaliado por mim. Então, não percam, tá? Grava, deixa registrado lá e vamos lá, estou te esperando. Então, quando a gente fala assim, que a gente não pode viver a questão da dor, né? Não conviver com a dor, então, qual é o melhor momento
para a gente realizar isso? Eu acabei de falar ainda agora, citando com a hérnia de disco. Agora é o melhor momento para a gente fazer essa mudança, mudar essa questão da dor. Olha, se você está aí, não tem dificuldade de sair do carro, né? Sente dor, sente muita... Olha, eu tenho um aluno que ele, com hérnia de disco, que ele se queixava que sair do carro era complicado. Dirigir ainda também não era fácil, mas sair do carro muitas das vezes era complicado. Entrar não tanto. Tinha momentos que se jogava no banco lá do carro, mas para sair dava trabalho. Então, pessoal, né, vamos tomar a iniciativa, né? Vamos mudar essa situação. Tem gente, às vezes, que só falta arrancar a porta do carro para poder sair, né? Porque sente dor na lombar. Então, eu queria falar para vocês o seguinte: o que vale mais? Fazer um tratamento para melhorar a dor ou não fazer nada? Hein? Coloca aí no comentário aí, tá? Porque não dá para fazer, não dá para continuar do jeito que está, né? Nós precisamos mudar essa situação. E quais são? Olha, eu ensinei aqui 3 exercícios, certo? E alguém pode me perguntar assim, mas André, quais são os efeitos colaterais desses exercícios? Será que essa prática, o que essa prática pode levar de forma... vamos colocar assim, eu já ensinei a parte positiva, né? Mas é a parte negativa. Olha, se você fizer errado, né, aqueles exercícios, eu tenho vídeos que ensinam a fazer esse exercício, né, aqui no nosso canal. Se você fizer errado, pode, na realidade, ao invés de levar a solução do problema, pode aumentar o seu problema, né? Eu vou te dar um exemplo. Durante a minha vida, eu vi muitas pessoas que se queixavam de dor nas costas, e confesso que a primeira coisa que me vem à cabeça, quando a situação assim, é fortalecer o bumbum. É uma situação que incomoda bastante, né? Incomoda muito. Mas ela precisa ser feita de forma adequada, não é de qualquer jeito. Então, às vezes, você pega um exercício na internet, né, e diz assim, isso aqui é fácil, isso aqui é tranquilo, né, de boa, vou fazer, né? Mas tem a forma exata de fazer, tem a forma correta, a forma adequada. Então, não é de qualquer jeito. Essa é uma orientação que fica para você, tá? E não é qualquer exercício, não é de qualquer jeito que vai resolver o seu problema. E lembrando, lá no começo, eu coloquei assim, ó, pessoal, você vai fazer essa atividade, mas não é só isso que vai resolver o seu problema. Isso aqui é um dos pontos. Que isso fique bem claro, pessoal, tá? Esse fortalecimento do bumbum, ele vai ajudar a melhorar a dor da lombar. Porém, não é só isso, tá? Pessoal, eu espero que tenha ajudado aqui vocês com esse conteúdo, e se isso fez importância, né, na sua vida, ajude a melhorar a vida das pessoas, compartilhe. E olha, na quinta-feira estaremos aqui juntos, tá? Para aula aí de avaliação. E na próxima terça-feira, de novo, aqui com vocês, tá? Então, guardem e a gente se encontra lá.